Olá, aqui é Regina Navarro Lins, psicanalista e escritora. Estamos no podcast Afetos e Desejos, que vai falar das relações amorosas e sexuais. As pessoas sofrem tanto com seus desejos, medos, culpas. Por isso, é importante refletir sobre as crenças aprendidas para a gente se livrar do moralismo e dos preconceitos. Bom, mas isso é só para quem quiser viver melhor. Você conhece alguém que, mesmo sendo casado, nunca sentiu desejo por outra pessoa? Pois é difícil, não é? Neste episódio, vamos falar sobre 3 temas, sendo que o primeiro é a não monogamia. Outro muito interessante também é a inveja no amor, porque a gente está acostumado a ouvir dizer que os opostos se atraem. Pode ser, mas será que na convivência não surge inveja dos aspectos do outro que eu gostaria de ter? O terceiro tema é a masturbação, que já foi um grande tabu. É inacreditável as técnicas que eram usadas para impedir os jovens de se masturbarem. Mas hoje, há escolas que ensinam os alunos a isso. Não monogamia. Estela, 38 anos, está casada com Sávio há 15. Ao longo desse período, teve algumas transas eventuais com outros homens. Cansada de ter sempre que inventar uma história quando quer sair com alguém, decidiu propor ao marido que abrissem a relação. Amo meu marido, o nosso sexo é bom e eu não quero me separar dele de jeito nenhum, mas ele não aceita nem conversar sobre a ideia de tentarmos uma relação mais livre. Ele diz que isso é um absurdo, que não consegue compreender, está irredutível e pelo jeito eu vou ter que continuar tendo os meus casos bem escondidos. Todos os ensinamentos que a gente recebe desde que nasce, da família, da escola, dos amigos, da religião, nos estimulam a investir nossa energia sexual numa única pessoa. Mas não é o que acontece na prática. É bastante comum homens e mulheres casados compartilharem seu tempo e seu prazer com outros parceiros, geralmente de forma bem secreta. Mas as pessoas não conversam sobre isso. A monogamia é um imperativo na nossa cultura. Trocar ideias a respeito de exclusividade sexual não é simples. Provoca a ira dos conservadores, dos preconceituosos, e aí surgem os ataques de todos os tipos. Essa discussão só vai ser realmente possível quando a exclusividade deixar de ser uma obrigação, deixar de ser um imperativo. O psicoterapeuta inglês Adam Phillips, que escreveu um livro sobre o tema, ele diz o seguinte: A infidelidade é o problema que é porque assumimos a monogamia como algo indiscutível, como se fosse a norma. Talvez devêssemos pensar na infidelidade como algo que não precisa se justificar. Assumi-la com uma naturalidade sem mortificações para termos condições de refletir sobre a monogamia. Podemos crer que partilhar seja uma virtude, mas parecemos não acreditar em partilhar aquilo que mais valorizamos na vida, nossos parceiros sexuais. Entre os ideais do amor romântico, há a ideia de que quem ama não se interessaria por mais ninguém. Então, quando alguém descobre que o parceiro ou parceira transou com outra pessoa, conclui que não é amado. A psicoterapeuta belga, ela é psicoterapeuta de casais, Esther Perel, diz o seguinte: Tão arraigada é a nossa fé na monogamia que a maioria dos casais, sobretudo heterossexuais, raramente toca abertamente no assunto. Não tem necessidade de discutir o que é um dado. Preferimos matar uma relação que questionar sua estrutura. Essa frase da Esther Perel é para a gente pensar, né? Matar uma relação, às vezes a relação pode estar até boa, né? Mas a gente tem medo de questionar sua estrutura. Agora, a jornalista Cassie Weber, da BBC, inicia um artigo com uma pergunta. Monogamia
é realmente melhor do que a não monogamia? Após indicar que é uma pergunta aberta e sem respostas claras, a autora revela como os estudiosos do tema não conseguem se livrar de um certo modo de ver o mundo. Ao comentar uma pesquisa recente que admite as falhas fundamentais na maneira como a intimidade é estudada, ela diz: as pessoas que estudam relações não conseguem perceber seus preconceitos. Bom, aí eu acrescentaria, né? As pessoas que estudam e as pessoas que não estudam as relações, né? Bom, a pesquisa da Universidade de Michigan sobre o tema, nos Estados Unidos, né, demonstra que a forma que psicólogos e outros cientistas estudam os relacionamentos estão orientados para dar resultados, claro, na maioria das vezes, inconscientemente, que promovem a monogamia. Cassie mostra como a linguagem das pesquisas não é neutra. Pergunta às pessoas sobre infidelidade, ser enganado, se referem à pessoa como a parte ofendida ou então o parceiro traído. Esses são os temas que têm aparecido nos estudos acadêmicos. Terry Conley, o autor principal do estudo, disse que nossas atitudes quanto à monogamia são tão enraizadas que se tornam invisíveis. Recentemente, poliamor e outros estilos de relacionamentos alternativos começaram a ser normalizados. Mas, por enquanto, o estudo descobriu que a premissa da monogamia ser superior a outros tipos de relações não monogâmicas continua a permear o caminho em que pesquisadores constroem e testam teorias sobre amor e intimidade. No encerramento da matéria, Cassie Weber contribui bastante para a reflexão sobre o tema. Torna-se improvável obter uma imagem clara do tipo de relacionamento que funciona melhor para os seres humanos quando até a ciência confirma sua tendência a se apegar à monogamia como um ideal. O futuro das relações amorosas exigirá mais capacidade de nos livrarmos do passado do que de nos acostumarmos com o novo presente. Casais vão poder estar ligados por questões afetivas, profissionais ou mesmo familiares, sem que isso impeça que sua vida amorosa se multiplique com outros parceiros. A ideia de que um parceiro único deva satisfazer todos os aspectos da vida pode se tornar coisa do passado. Inveja no amor. Jo, 36 anos, é separada e namora Sérgio há 3 anos. Um dia, ela chegou no meu consultório e desabafou. A minha vida com o Sérgio tá insuportável. Eu tenho muitos amigos, eu sou super comunicativa. Ele, ao contrário, é super fechado, não tem ninguém. E de uns tempos pra cá, passou a me criticar em tudo. Eu acho que ele quer que eu fique insegura. A inveja numa relação amorosa é bem mais comum do que se pensa. Muitos dizem que os opostos se atraem. É possível que as pessoas se encantem por outras que possuem características de personalidade que elas não têm, mas gostariam de ter. A minha dúvida é se numa relação entre pessoas tão diferentes é possível uma vida a dois satisfatória. O invejoso admira o invejado, desejaria estar em seu lugar, desejaria ser como ele. O pior é quando a pessoa invejosa, não suportando a sua própria inveja, passa a depreciar o outro, justamente os aspectos que gostaria de possuir. Ou então, o que também ocorre com bastante frequência, sutilmente sabota as realizações do parceiro numa tentativa desesperada de diminuir seu sentimento de inferioridade. Essa agora foi a mensagem que eu recebi recentemente.
Eu sou casada há 8 anos, eu e meu marido somos médicos. Nossa relação é difícil devido à competição e às constantes críticas que ele me faz. Ele sempre tentou me derrubar. Se eu penso em fazer um novo curso, ele arranja um jeito de me desestimular. Nós somos diferentes em muitos aspectos. Mas o problema é que o tempo todo eu tenho que fazer um grande esforço para não me sentir diminuída e com a autoestima abalada. No início do século XX, as mulheres sentiam inveja da vida que os homens levavam. Viviam num mundo em que quase todas as satisfações de prestígio, de importância, convergiam para o homem. Ao contrário, elas eram consideradas incompetentes e desinteressantes, e lhes eram negados quase todas as experiências do mundo. A expectativa em relação à mulher casada, principalmente se o marido desempenhasse bem seu papel social, era a de que ela se contentasse com a vida em família. Ela não deveria desejar nada além disso, nem ter vontade própria. Ainda há homens que não se libertaram dos papéis a eles atribuídos por uma mentalidade patriarcal, como, por exemplo, de se sentir superiores às mulheres. Para esses, a autoestima pode ficar abalada quando sua parceira se destaca. Muitos interpretam automaticamente o sucesso de uma parceira como seu próprio fracasso, mesmo quando eles não estão em concorrência direta. A gente percebe, então, que após as mudanças ocorridas a partir da década de 1960, com todos os movimentos de contracultura, toda a revolução sexual, da pílula anticoncepcional, então o que a gente pode perceber é que a inveja não é somente da mulher. Curso de masturbação. Eu tenho 17 anos e eu me sinto confusa em relação ao sexo. Meus pais são muito preconceituosos. Eles consideram anormal a filha de uma amiga da minha mãe porque descobriram que se masturbava. Como eu me masturbo desde os 12 anos, eu fui ficando cada vez mais culpada e com medo de ser descoberta. Isso acabou afetando a minha vida toda. Eu me afastei dos amigos, eu não saio mais de casa. Eu quero parar de me masturbar, mas eu não consigo. Eu sempre juro que vai ser a última vez, mas eu sempre volto a fazer isso. Ouvindo esse relato, eu me lembrei de uma piada. O pai diz para o filho ao descobri-lo se masturbando. Pare com isso. Não sabe que a masturbação pode fazer você ficar cego? E o filho responde: Poxa, papai, será que não posso continuar só até ficar míope? Bom, a masturbação na infância é importante porque equivale à autoexploração do corpo. Na adolescência, ela é uma prática fundamental para a satisfação sexual na vida adulta, porque permite um autoconhecimento do corpo, do prazer, das emoções. No tratamento das disfunções orgásticas, a masturbação é o elemento principal para capacitar a mulher a ter o primeiro orgasmo. Diante dessas evidências, o sociólogo canadense Lionel Tiger pergunta: por que será que a masturbação não é ensinada na escola? Talvez a resposta ele mesmo dê quando afirma que controlar o prazer das pessoas é controlar as pessoas. Mas nem todos se submetem à ideia de que o sexo é pecado. Como a gente aprendeu desde cedo, né? Que o tempo todo ouvimos isso. Numa província da Espanha, a secretária de Educação criou o curso O Prazer Estar em Suas Mãos, para ensinar masturbação nas escolas a jovens de 14 a 17 anos e derrubar mitos negativos sobre o tema. Os conteúdos vão de anatomia e fisiologia sexual até técnicas de masturbação e uso de objetos eróticos. É claro que os conservadores protestaram e ameaçam entrar na justiça, mas a secretária de Educação contesta.
O novo curso não deveria escandalizar ninguém, principalmente porque todos nós fomos adolescentes e todos nós temos sexualidade. O Pedro tem 15 anos e ele tem tirado notas muito baixas na escola. Se afastou dos amigos, tem pesadelos quase toda noite. Seu pai diz: Seu sofrimento era tanto que procuramos terapia para ele. Em pouco tempo, as causas de seus problemas ficaram claras. Pedro se sente culpado e imagina que será severamente punido por se masturbar. É incrível, né? Como um ato frequente da nossa sexualidade, a masturbação, se converteu um dos maiores tabus e o prazer ainda seja motivo de tanto sofrimento. Na antiguidade, a masturbação era uma forma aceita de obter prazer, mas a nossa história tomou outro rumo. Com o cristianismo, qualquer prática que não levasse à procriação foi objeto de severas punições. Apalpas ou esfregas o teu membro como as crianças têm o hábito de fazer? Durante 1 hora, meia hora, ou até que o membro não esteja mais em ereção? Essas eram algumas das perguntas que confessores, no século XV, faziam os fiéis para descobrir seus pecados. Pecados, hein? Entre aspas. Nos séculos XVIII e XIX, a masturbação ascendeu à categoria de doença extremamente grave. Diversos textos médicos aterrorizavam as pessoas quanto aos malefícios da masturbação. Diziam que a masturbação causava loucura, ataques epiléticos, cegueira, cãibras, pelos nas mãos. Afirmavam que se o vício não fosse contido, o fim do mundo estaria próximo. Era necessário, portanto, combatê-la sem trégua. Quanto à mulher, a ideia de que pudesse ter prazer sozinha parecia intolerável. Era o vício em estado puro. A partir de então, foi desenvolvida uma absurda literatura médica com uma extravagância nunca igualada. Publicado em Paris, em 1830, um livro apresenta uma citação do Dr. Tissot. Esse hábito funesto faz morrer mais jovens do que todas as doenças juntas. Foi desenvolvida, então, uma loucura antimasturbatória inacreditável, em que várias invenções proliferaram. A mais conhecida era a atadura antimasturbação do Dr. Lafon. Os órgãos sexuais eram escondidos embaixo de envelopes que permitiam a excreção da urina. Por baixo disso, um cofre de forma assim e do tamanho do pênis o vestia, garantido que estava ao abrigo de qualquer tentação. O médico inglês criou um cinto de castidade solidamente fechado com ferrolho, isso para o dia, e um anel peniano de metal com 4 pregos voltados para dentro para a noite. O homem seria despertado a menor ereção. Claro, os pregos estavam ali, né? Havia, esse eu acho demais também, um detector de ereção ligado a um fio que ficava ao lado do quarto dos pais do jovem. Então amarrava um fio, né, no pênis do jovem e a mais leve ereção, uma espécie de sino, tocava, blém, 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 alertando, né, os pais para a ereção do filho. Quanto às meninas, a extirpação do clitóris foi preconizada na Europa, demonstrando a atitude extrema de repressão sexual do período. Alguns especialistas se vangloriavam de ter curado várias meninas, queimando o seu clitóris com ferro quente. Gente, é inacreditável, né? O Dr. Pavé de Courteuil, ligado ao Colégio Saint-Louis, em Paris, escreve sobre o que deveria ser feito com os alunos. Seria bom, acho eu, vestir camisas à noite que descessem abaixo dos pés em algumas crianças suspeitas de se entregarem a hábitos funestos. Seria necessário
que estas camisas fossem munidas interiormente de um cordão embutido, a ser atado de noite, após ter satisfeito as necessidades de excreção. Bom, os alunos considerados culpados de masturbação eram devolvidos à família. O doente, porque é assim que eles consideravam, o doente era submetido a um tratamento especial. Obrigação de se deitar de lado, nunca de costas. Aplicações locais eram feitas por meio de uma bolsa contendo gelo picado, neve ou água muito fria, salgada com sal de cozinha. Por conta dos preconceitos, a gente hoje mesmo encontra pessoas culpadas, amedrontadas com seus próprios desejos e com a forma de realizá-los. Não são poucos os jovens que, aflitos, ainda perguntam se a masturbação causa peito duro, causa impotência ou ejaculação precoce. Mas nada disso impede que praticamente todos se masturbem. A questão é que a culpa não permite que se desfrute o máximo, e isso impede que a masturbação se torne a experiência libertadora e satisfatória que pode ser. O psiquiatra húngaro Tomás Ais, que nasceu em 1920 e morreu em 2012, emitiu o seguinte parecer: A masturbação é a atividade sexual primordial da humanidade. No século XIX era uma doença. No século XX, uma cura. Como eu disse no início, sou Regina Navarro Lins. Talvez você já tenha me visto na TV. Fui por vários anos a especialista em relacionamento amoroso do programa Amor e Sexo da TV Globo e comentarista da Globo News. Estudo esse tema há bastante tempo. Publiquei 14 livros. Entre eles, há 28 anos, o best-seller A Cama na Varanda, que continua bem atual. Estudo também a história das mentalidades, como as pessoas pensavam e viviam o amor e o sexo em outras épocas. E vejo como isso muda bastante. Em todo o meu trabalho, proponho um mergulho para quem quer pensar sem preconceito e sem medo. Não tenho dúvida de que podemos viver muito melhor as relações amorosas. Tenho 51 anos de consultório. Sempre ouço histórias da intimidade de homens e mulheres. Aquelas histórias que ninguém fala em público, só na terapia. Elas nos ajudam muito a refletir. Convido você a visitar meu site Afetos e Desejos, conhecer meu Instagram, @Regina Navarro Lins, e meu curso online Relações Amorosas, um Novo Olhar. Todas as informações sobre ele estão na bio do Instagram. Aguardo você nos próximos episódios do podcast Afetos e Desejos. Até lá!